Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo? Bom dia, tudo bem? Estão me ouvindo? Oi? Da diário. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Primeira aula hoje? Ótimo. Guardar o pessoal entrar aí. Uhum. Deixa eu compartilhar uma tela com vocês aqui. (34), tá? A e B. A. B. Como foram de feriado? Estou escutando ninguém falar. Será que vocês estão sem áudio? Por quê? Eu estou com o microfone ligado, desabilitar Não, você. pô, a gente tá quietinho mesmo, tá? Ah, que coisa boa, mas tá bem quietinho, hein? Escutando nem um mosquito passar no microfone aí. Não, é porque a gente silencia. Também um feriadinho prolongado, dá até uma preguicinha, não dá? Ai, gente do céu. Será que em julho, perguntar para Adriano, não tenho certeza. Em julho eles vão dar uma semana de folga para nós? Os alunos, professores, sei lá, às vezes tem, né? Porque essa questão de aula live é um pouco cansativo. Cansativo na questão de psicológica, né? Não de estar em pé, olhando para lá e para cá. Não. Sei lá, todo dia tem que estar editando aula, tem que estar estudando, tem que estar mandando para cliente, tem que estar fazendo planejamento, tem que estar mudando. Nossa, dá uma dor de cabeça danada, tá? Ocupa muito tempo da gente, na verdade. Às vezes alguém me cobra uma coisa no celular, depois eu esqueço, tem que lembrar. Ih, complicado. Mas vamos lá, né? Ô, gente, vocês leram aí essas páginas sobre triângulos e quadriláteros que vamos ver? A 34, a 35. Eu não. Mas aí é toda leitura. Eu vou fazer uma breve leitura com vocês aqui, depois eu entro em atividades, para a gente poder conhecer um pouquinho o capítulo, tá? Meu áudio está na altura boa aí, né? Não tá baixinho não, né? Amor. Então tá beleza. Deixa eu ver quantos tem na sala. 20. 20 alunos ainda. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazendo a correção aqui da página 34, o pessoal vai entrando, mas aí eu deixo na tela aqui, tá? Nós vamos estudar sobre triângulos e quadriláteros nesse capítulo, apesar de tudo ser geometria, mas são figuras bem simples que a gente já conhece, né? Triângulos. Nos anos anteriores você já estudou algumas características sobre os triângulos, como as classificações de acordo com os lados e ângulos. Então a gente estudou o que no triângulos? Nós estudamos sobre lado, né, que é a aresta, e os ângulos que é formado dentro dele.
Os elementos que existem em todos eles, o cálculo de sua área, a relação entre as medidas de ângulos, também as condições de existência. Agora a gente vai aplicar no nosso estudo aí o caso de congruência de triângulos, né? Congruência significa igualdade. Na obra ao lado aí do artista, o Reineck, ele usou figuras geométricas. Aí na letra A pergunta: que figuras estão representadas nessa obra aí, gente? O que tem aí de figuras? Tem retângulos, que eu estou vendo lá que tem retângulo, tem quadrados também, tem círculo, pelo menos tem um círculo, né? E tem triângulos. Pelo menos tem um triângulo aí, ó. Deixa eu pôr isso aqui para cá para ficar bem legalzinho aqui, ó. Tá? Então, na questão aí, na letra A, deixa eu arrumar esse acento aqui. Aí. Nós temos aí, então, retângulos, quadrados, círculo e triângulo. Então, nessa obra aí, as figuras geométricas que nós trabalhamos, que estamos visualizando, são essas aí, tá? Todas representadas na mesma obra. Letra B. Quais figuras geométricas parecem ser iguais entre si? Parecem ser iguais entre si? Ah, tá. Nós temos bastante retângulo do lado esquerdo, né, dessa figura aí, os retângulos. Sim, é o que eu ia falar, aqueles. Deixa eu tirar daqui. Aqui. Você ia falar este? Retângulos. Né? Todos esses retângulos aí, olhando na obra que você está observando, eles são idênticos, são iguais, são congruentes. Isso significa congruência, tá? Parece ser iguais. Então, do lado esquerdo, aí em cima, tem uma fileira de retângulos aí. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 retângulos. Apesar de que os outros também têm semelhança, mas eles mudam de tamanho, né? Vai crescendo ou vai diminuindo. Beleza. Vou deixar esse material de apoio aí para quem quiser fazer em casa, né? Num outro momento, tá? Tem, ó, recorte os polígonos do material de apoio, verifique se eles sobrepõem, ou seja, se as figuras coincidem perfeitamente quando colocamos uma sobre a outra, né? Se a gente perceber aí, às vezes algum lado pode bater, mas nem todas são iguais, tá? Pode perceber que às vezes tem o mesmo ângulo, né? O mesmo canto, vamos dizer assim, mas os lados não vai bater muito aí não. Então você pode deixar para um outro momento que é do livro de atividades. Depois nós estamos aqui, leitura, página 35, tá? Vamos fazer uma questão, uma leitura dessa página 35 e conhecer sobre o assunto que ela fala. Vamos lá. Vai ter um barulhinho aí. As figuras, gente, que coincidiram são congruentes. Nesse caso, dizendo que dois pentágonos são congruentes, assim como os dois trapézios e os dois retângulos. Você já aprendeu que segmentos congruentes são aqueles com a mesma medida. Então, é a primeira coisa que nós estamos aprendendo hoje. Congruência, né? O que são congruentes? Porque congruentes. Voltar na apostila aí. O que são figuras congruentes? Tem mesma medida, tá? Então, se eu falar para vocês figuras que apresentam, que são congruentes, são figuras que têm a mesma medida, tá? Nesse caso, dizendo que os dois pentágonos têm a mesma medida.
Indicamos essa congruência da seguinte maneira. Quando nós trabalhamos com congruência, a gente trabalha com 3 risquinhos. A gente conhece maior, menor, né? A gente tem maior, tem menor, tem igual. Agora, quando aparece 3 risquinhos, aí significa congruência, tá? Toda vez que apresentar 3 risquinhos assim, ó, é congruência. Tá vendo na apostila aí? A e B congruente a CD, tá? Então isso significa congruência. Aí depois nós temos aí. Também já aprendemos que os ângulos congruentes são aqueles com mesma medida. Pentágono a seguir, os ângulos internos A e B são congruentes. Então aí também nesses dois ângulos A e B, nesse amarelinho aí na página 35, são iguais. O ângulo A tem mesma medida do ângulo B, tá? Olha o segundo desenho aí na página 35. Ângulo A tem mesmo medida do ângulo B. Isso significa congruência. Depois, dois polígonos são congruentes quando os lados correspondentes são congruentes e os ângulos correspondentes também são congruentes. Preste atenção nesse desenho, no terceiro desenho, que são essas duas figuras, que tem bastante cor aí. O que significa essa situação? Nesse caso, quando eu tenho uma figura e ela... Vem cá, quer ver? E ela apresenta aqui, ó, deixa eu limpar essa tela. Se você tem uma figura com, tá? Duas figuras. E se eu colocar aqui um risquinho e o outro também tem um risquinho, significa que isso aqui é congruência. Está relacionado, tá? Vamos supor que ele não esteja aqui, ele esteja aqui embaixo, ó, igual tem aí na apostila. Isso é congruência. Às vezes esse lado aqui é congruente com o outro lado de uma figura aqui, tá? Então significa que aquele lado é igual a este lado aqui. Terceiro lado, 3 risquinhos, né? Eu estou fazendo aqui só um exemplo. Pode ser que seja esse aqui, não sei, tá? Então, quando acontece você enxergar essa nomenclatura de risquinhos, significa congruência. E assim por diante. Pode ter 4, 5, quantos forem necessários. Para os trapézios ABCD e EFGH, temos lados congruentes. Como que a gente representa lados congruentes? Então, tá lá, ó. A e B, AB, congruente a EF. Isso significa congruência. Só que no caso aqui, é 3 risquinhos. Eu não tenho, tá? Aqui, ó, apresenta 3 risquinhos. É que eu não tenho no teclado aqui 3 risquinhos. Mas isso aqui significa congruência. Então, AB igual a EF, assim como BC igual a FG, CD igual a GH, o DA igual a HE, isso é congruência. Tá? Então, o que nós estamos vendo apenas nessa página? Congruência. Então, a gente está falando de lado e agora vamos falar de ângulos. Os ângulos congruentes aí, quais ângulos são de mesmo tamanho que apresenta congruência? O AE, BF, CG e DH. Então, nós temos que apenas observar os desenhos e trabalhar com congruência em relação a lado e em relação a ângulos, tá? Os vértices relativos a cada par de ângulos congruentes são correspondentes. Podemos indicar que os trapézios são congruentes da seguinte maneira: o ABCD congruente a EFGH, de acordo com as cores que estão apresentando. Note que ao escrever essa notação, tomamos o cuidado de escrever os vértices correspondentes nas mesmas posições. Não poderíamos, por exemplo, escrever DCBA, FEHG, pois os vértices saíam fora da ordem, tá? Pois os vértices correspondentes não estão na mesma posição. Não estão. É claro que podemos mudar a ordem de escrita de um dos polígonos, mas nesse caso é preciso mudar também a ordem do outro.
Por exemplo, poderíamos escrever CBAD, mas aí tem que ficar GFEH. Tá? Vamos aí na página 36. Leitura. Página 36. O que tem na página 36? Nós vamos estudar agora aí os triângulos congruentes, ou seja, os triângulos que sobrepostos coincidem e observe a seguir os triângulos Sol e Lua. Tá? Muita atenção nessa situação. Por quê? O S, O, L são os vértices. Então, olha só. L, U e A do outro triângulo também são os vértices. Então, quem que é mesmo o lado do SU? Que tem um risquinho só. Então, lá no outro triângulo é o LU. Essa é a congruência, tá? Que podemos observar nesse sentido. Note que as medidas dos lados do primeiro são iguais às medidas dos lados do segundo. O mesmo ocorre para as medidas dos ângulos. Então, o ângulo verde do S é igual ao ângulo L, né? O ângulo azulzinho aí do O é igual ao ângulo U. E o vermelhinho aí do L é igual ao A. Então, a gente tem que observar que a apresentação dos dois triângulos, trabalhamos com congruência tanto no lado quanto nos ângulos. Essa leitura vai ser um pouco complexa, mas a gente vai atribuindo mais conhecimento nos exercícios que vão vir à frente, tá? Para verificar que os triângulos Sol e Lua são congruentes, comparamos 6 medidas dos 3 lados dos 3 ângulos. Você tem que comparar tanto as medidas dos lados quanto a dos ângulos. Apesar de ser realmente necessário que essas medidas sejam iguais nos dois triângulos, veremos que não precisamos comparar todas elas, como fazemos para outros polígonos. Por isso, vamos estudar os chamados casos de congruência de dois triângulos. Nós vamos ver, gente, vai ter 4 casos de congruência. Depois a gente entra em atividade. O primeiro caso, tá? Primeiro caso, quando a gente tem aqui, ó. Primeiro caso. Chamamos ele de LLL. Este aqui é o primeiro caso, tá? Tem alguém que está com soninho aí. Vamos lá. O que significa LLL? Quando dois triângulos têm os 3 lados respectivamente iguais, que são congruentes, eles são congruentes. Então, aí, ó, o AB igual a DE, o AC igual a DF, BC igual a EF. Então, todos os lados são iguais. Olha o número que apresentou lá. O 2 é igual a 2, o 5 é igual a 5, de um e outro, né? E o 6 é igual a 6. Então, quando tem os 3 lados iguais, não estou falando de ângulo, estou falando só de lados. É lado, lado, lado. Então, é representado aqui, ó, por LLL, tá? Esse é o primeiro caso. Lado, isso significa lado, 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 tá? Aí nós vamos para o segundo caso. O segundo caso é representado pelo lado, ângulo, lado. Então, ele vem lado, ângulo, lado. Logo, como que a gente vai ver o exemplo? Quando dois triângulos têm 2 lados e o ângulo formado por esses lados respectivamente congruentes, eles são congruentes. Então, a gente tem que observar no desenho agora. Aí, ó. Perceba que o R e o Y é o ângulo de 60 graus. De um lado, o RP é 5 e o YX também é 5. De outro lado, o RQ é 8 e o YZ também é 8. Então, quando apresenta nessas condições, eu tenho um lado igual, um ângulo no meio igual e o outro lado do triângulo igual. Então, esse caso é chamado de LAL, né? L-A-L, lado, ângulo, lado. Então, a gente tem que lembrar, é o desenho, tá, gente? Na apostila, esses desenhos que tem aí para vocês, né? Na página 36 aí, do primeiro caso, do segundo caso, esses desenhos aí que a gente tem que guardar. Ou seja, na hora de você fazer os exercícios da página na frente, vocês vão ter que consultar nesses exemplos aí para lembrar, né?
tem a necessidade de decorar o caso, mas a gente vai tomando conhecimento de acordo com o exercício. Depois nós vamos ver o terceiro caso. O terceiro caso chamamos de ângulo, lado e ângulo, né? Que é o ala. O ala ele é considerado de que maneira? Quando dois triângulos têm um lado, só um lado, né? E os dois ângulos adjacentes a esse lado estão respectivamente congruentes, eles são congruentes. Então vamos ver no desenho como é que mostra isso aí, ó. Eu tenho lá 45 no J e tenho 60 no K. E mede 4 aí, uma distância para o outro. No outro desenho, eu tenho 60 no M e 45 no O. E mede 4 também. Então, nesse caso aí, a gente tem ângulo, lado e ângulo. Né? Perceba que eu tenho um ângulo primeiro, no meio eu tenho a medida, que é o 4, depois eu tenho outro ângulo, que são congruentes. Então, esse tipo de congruência nós chamamos de ala. Tá? Marcar aqui, para a gente não esquecer. Esse é o ala. No começo é um pouquinho difícil, gente, mas depois fica pior, tá? Fica mais confuso ainda, não se assuste. Professor, você sabe que isso não acalmou, né? Não. É complicadinho isso aí, tá? Ai, meu Deus. Obrigado pela dica aí, Dedé. Não, tranquilo. Obrigada. No começo é ruim mesmo, mas depois piora um pouquinho. Vamos lá. Então é GG, então. É, tranquilo, tira de letra. Último caso aí, eu tenho lado, ângulo e ângulo, tá? Vem aparecer um Ozinho minúsculo. Deixa eu explicar para vocês o que é isso aí. Quando dois triângulos têm um lado e um ângulo oposto a esse lado, e o outro ângulo respectivamente congruentes, eles são congruentes. Olha onde vai aparecer. Sabe o que a gente, na verdade, esse primeiro, segundo, terceiro e quarto caso, aí a gente tem que guardar esses casos, é pelo desenho aí, pela ilustração que mostra na apostila. Veja bem o ângulo 75 do R e o H também é 75. Tá. Aí depois você tem, no mesmo segmento, né, ao contrário deles, um ângulo de 40. Então, eu saio do R para T e do H para F, eu tenho um outro ângulo 40. Mas perceba que eu não tenho medida aí, né? A medida está do outro lado. O 5, que vai de ST e vai de G até F, eles são de outro lado. Então, por isso que eu começo com esse lado que está sozinho e dois ângulos depois. Então, fico lado, ângulo, ângulo, né? Aí, esse tipo de caso aí, o quarto, é um caso um pouquinho diferente dos outros, porque a medida do segmento do lado, ela fica primeiro. Você só tem uma, tá? E ela não está entre os dois ângulos, ela está fora dos dois ângulos, entre o segmento dos dois ângulos. Então, a gente tem que guardar nessa atividade aí, os desenhos, as ilustrações, para a gente poder tá lembrando os tipos de casos que acontecem, né? Então é complicado mesmo. Pode ter certeza que vamos apanhar um pouquinho nessa atividade aí. Comando a leitura aqui. Vamos lá. Bom, aí temos algumas conexões, né? Você já estudou transformações geométricas no plano, translação, reflexão, rotação, que a gente já viu isso em simetria, né? Veja que quando aplicamos qualquer uma dessas transformações em um triângulo, obtemos triângulos congruentes saíram. Então tem um outro desenho aí mostrando congruência de translação. Nesse caso aí é translação quando a gente repete a mesma figura sem rotacionar ela, sem virar ela, né? Na página 38, vou direto lá para 38 agora, li a 37, mas agora a leitura da 38. Leitura de 38. Tá aqui. Na verdade, isso aqui foi a 36 e 37. Tá. Dedé, não entendi nada da 37, cara. Ah, isso aí nós vamos ter que ler toda... Ó, tá vendo que vai entrar em atividades? Tá vendo essa número 1 da 38?
essa número 1 da 38, vocês só vão conseguir fazer olhando no que a gente leu hoje. Porém, é um pouco complexo mesmo. Não ia mudar nada se eu estivesse em sala de aula com vocês, eu ia estar lendo lá na frente, o aluno ia ficar levantando a mão toda hora, que não ia estar entendendo nada, mas a gente só vai aprender na hora de fazer a atividade. Tá? Aí na página 38, mostra para nós aí a reflexão, como que a gente reflete um triângulo, igual tem um espelho no meio, tá? E depois o movimento de rotação, quando a gente rotaciona qualquer figura geométrica, nesse caso aí é o triângulo, né? Aí nós vamos entrar em atividades. Olha só, nós vamos entrar em atividade, essas atividades aqui da número 1, só ela aí você vai demorar bastante tempo para fazer ela. O que pede? Observe os triângulos numerados de 1 a 8. Então, tem 8 triângulos aí. Aí, um pouquinho, o aluno vai ter que usar um pouquinho a sua tática, né? Suas manhas, para poder olhar lá na página 36 e 37, para verificar quais são os casos que você vai conseguir descobrir aí. Tá? Se é o primeiro caso, segundo, terceiro ou quarto. Então, o que acontece? Indica os pares de triângulo. Então, vamos supor, o triângulo 1 com o triângulo 6, por exemplo. Eu consegui identificar que ele forma o LLL, por exemplo. É isso que você vai achar. Tá? Então, no caso aí, quer ver? Vamos dar uma dica? Ó, então, a gente vai entrar em atividades e vai virar tarefa, tá? Ó, deixa eu tirar aqui. Atividades e tarefa. Terminar página 38. Olha, vou dar um tempinho. Tem um barulho bem alto aí. Quem será que é? Então, número 1. Ó. Gente, quantos triângulos eu tenho aí? Dou-lhe uma? 8. 8, não é não? Vendido. 8. 8 triângulos. Você só vai escolher de 2 em 2. Eu quero saber que caso que é. Vou dar um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu acho um. Dedé, eu não tô entendendo. Eu acho Achei. que o primeiro é o primeiro caso, não é? Sei lá. O 1 e o 7. 1 e o 7. Isso. É. Isso que você vai fazer, ó. 1 e o 7. O que eles são? Lado, Eles são o ângulo, primeiro lado. caso. Eles são... Não, eles são o primeiro caso. Eles são o primeiro então, caso. Lado, eles lado, são o lado. É isso que você vai fazer. É isso que você vai fazer. Tá. Entendido? Eu acho Eu não achei que essa eu matéria entendi. difícil, não, Acho. cara. Não, cada um pode tentar achar o teu. Depois amanhã a gente vai discutir sobre isso, tá? Então, O ó, 2 e o 6. vai ter entendi. várias saídas aí, né? O importante é que você tem 4 casos para você investigar na página anterior para saber quais desses triângulos formam os pares de casos, né? É isso que você vai identificar. Pode ter aluno vai achar um outro aluno vai achar outro, não tem problema. Tudo vai valer. O importante é você começar a identificar os casos. Tá bom? Acho que eu entendi, Dedé. Graças a Deus. Não, vai tentando aí também, né, gente? Começando agora a atividade. É uma materinha meio complexa essa aí. Parte de geometria, às vezes, é um pouquinho enjoadinho de mexer. Mas a gente vai identificando, porque, na verdade, ela está mexendo um pouco com a nossa parte... A parte de desenho, assim, o aluno tem que observar bastante. Não tenho conta para fazer cálculo, mas eu tenho que observar uma noção espacial da figura geométrica. Você imagina translação com essa geométrica, reflexão, rotação com essa figura geométrica, isso aí não dá umas ideias. Mas aí você vai estudando lado e ângulo para identificar que caso. Então, a número 1 aí, que é a tarefa, vocês vão identificar justamente com esses, né? Qual desses casos aqui você vai conseguir apresentar esses triângulos aí, tá? Beleza? Eu achei super de boa. Mais ou menos, mas não é tão difícil assim também, não. Eu só vou passar essa número 1 porque ela é demorada de fazer, tá? Então a tarefa vai ficar aí, ó, atividades e tarefas, terminar a página 38. E é importante você dar uma lida de novo lá na página anterior, assim você vai facilitando aí para vocês. Tá bom? Bom dia, então, boa semana.
Vamos iniciar mais uma semana na graça de Deus. Logo, logo estaremos juntos, se Deus quiser. Tá, gente? Fique com Deus aí. A aula já pediu aqui para mim encerrar. Beleza? Tchau, André. Fica Tchau, com Deus. gente. Fica com Deus também. Tchau, Até amanhã. André. Tchau, tchau. Até.